Coronavírus, governador Ibanez Rocha amplia as restrições e manda fechar parques, boates, feiras e shoppings no DF. Primeira paciente diagnosticada com coronavírus no DF está em coma induzido. Susto, frigorífico é esvaziado depois de vazamento de amônia. E mais, técnico de enfermagem é preso suspeito de estuprar paciente em UTI. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje novamente falando de coronavírus. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. São quantos casos suspeitos agora em todo o país? Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, o Ministério da Saúde ainda não fez a atualização desses dados nesta quarta-feira. A expectativa é que isso ocorra, Juliana, agora, daqui a poucos minutos. Isso porque vai começar uma coletiva lá no Ministério por volta das 7 horas da noite, quando eles devem sim atualizar esses dados. O que temos são os dados de ontem que nós demos aqui também no Band Cidade, segunda edição, que são 8.819 casos suspeitos em todo o país. Mas, de acordo com a soma aí dos dados divulgados pelas secretarias de todos os estados, incluindo aqui do Distrito Federal, durante esse dia, essa quarta-feira, temos 397 casos confirmados de coronavírus no país. Uma situação bastante complicada. Isso porque o governo federal confirmou também nesta quarta-feira 3 mortes aí por conta do coronavírus. Já são 3 mortes em todo o país por conta dessa doença que vem preocupando os brasileiros a cada dia que passa. Agora, a gente traz os dados aqui do Distrito Federal. A secretaria ainda deve divulgar daqui a poucos minutos também o boletim desta quarta-feira, mas eles atualizaram dados aí no início do dia. São 34 casos confirmados de coronavírus, com 191 casos suspeitos que estão em investigação aí. Também é uma situação bastante complicada aqui no Distrito Federal. Por conta de todos esses dados aqui no DF, o governador soltou agora há pouco mais um decreto aí, trazendo mais medidas mais rígidas também em relação à prevenção, na tentativa de combater a propagação do coronavírus aqui no Distrito Federal. Olha só, os shoppings da cidade vão ter de fechar as portas a partir de amanhã. Já nenhum shopping da cidade está autorizado a abrir e também outros estabelecimentos serão fechados. São eles, olha só, também serão fechados os parques da cidade, os parques de Brasília, incluindo o Parque da Cidade, Águas Claras, esses são os bens tradicionais aí que a população conhece e utiliza muito. Esses parques aí não vão poder funcionar aqui no Distrito Federal. Além deles, clubes, boates, casas noturnas, feiras populares também estarão de portas fechadas. Outro que não abre é o zoológico. Lembrando que o zoológico já esteve fechado nesta quarta-feira e haveria uma reunião amanhã para determinar se o zoológico seguiria fechado, mas o decreto deixou bem claro, o zoológico não vai abrir. Como a gente já imaginava, Juliana, cada dia que passa, medidas mais rígidas em relação ao coronavírus aqui no Distrito Federal. Quem sabe assim o pessoal fica em casa, né, Rodrigo? Obrigada, viu? Boa noite. Pois é, antes do decreto do governador ampliando as restrições, a nossa equipe esteve em alguns pontos da cidade para ver como está a movimentação. A Lorena e a Amanda já foram afastadas das atividades do trabalho e da faculdade. Por isso, aproveitaram o tempo livre para tomar um banho de sol no parque da cidade e assim espairecer a mente em tempos de coronavírus. Não estamos saindo, só vim para o parque tomar um sol, mas evitar lugares com grande quantidade de gente, não está tendo aula, não está tendo trabalho. Dá medo, né? Realmente é quando você sai na rua que você não vê ninguém, você não vê... O pouco que você vê que as pessoas estão assustadas, estão preocupadas e realmente dá medo, assim, você não sabe o que esperar. Mas mesmo em locais abertos, é preciso ficar atento. Mesmo nesses espaços que são para treino, é complicado, né? Melhor você dar uma voltinha sem muita aglomeração. O pessoal não tem muita responsabilidade, acho que esse é o problema. Esta infectologista alerta: quem continua frequentando espaços públicos deve tomar mais cuidado. Se você tocou em algum equipamento, lavar as mãos, né? Se você tocou, você não pode depois disso tocar boca, nariz, cumprimentar outras pessoas, tem que ter a consciência de que antes de ir para casa, lavar as mãos. Agora, dependendo de onde você tocou, você vai ter o vírus no seu corpo, né? Na pele. Na pele não tem problema, o vírus não vai transmitir, não vai entrar no seu corpo através da pele. Mas aí você tem que tomar um banho adequado em casa, higienizar adequadamente, porque o vírus morre rápido com água e sabão. Então a gente tem que ter
um cuidado redobrado se houver necessidade de ir para o parque, mas o ideal é que também fique em casa por enquanto. A gente precisa tentar minimizar o máximo possível o número de possíveis infectados. Os parques administrados pelo Instituto Brasília Ambiental ainda estavam abertos nesta quarta-feira, mas o governador decretou também o fechamento deles. Os portões do Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Água Mineral, estão assim, fechados. Essa é uma das opções mais procuradas pelos brasilienses para se divertir, ainda mais nesse calor. A princípio, essa medida vai durar uma semana. O zoológico também fechou as portas para o público. O eixão do lazer também estará suspenso no domingo. Isso significa que a pista estará aberta para os carros e fechada para atividades recreativas, como ocorre tradicionalmente. As creches particulares e conveniadas no Distrito Federal vão ficar fechadas graças a uma decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho. Se a determinação for descumprida, a instituição pode pagar multa de R$50 mil por dia. Entramos em contato com o GDF para saber se o Buriti vai recorrer da decisão do TRT sobre as creches, mas até agora não recebemos resposta. Lembrando que a Secretaria de Saúde alerta que as pessoas dispensadas de aulas e do trabalho não estão de férias. Gente, tem que se cuidar, evitar a propagação do vírus. Fique em casa, por favor. E o GDF reforçou a frota de ônibus nos horários de pico. Linhas que faziam o itinerário de escolas e faculdades foram remanejadas para os trajetos com maior movimento. O objetivo é ter menos passageiros dentro de cada ônibus para tentar diminuir a possibilidade de contaminação pelo coronavírus. Um cenário diferente do habitual na rodoviária do Plano Piloto nesta quarta-feira. Em muitas filas, os passageiros esperavam o ônibus respeitando a distância de 1 metro para evitar a contaminação pelo coronavírus. Nos transportes, antes de iniciar uma viagem, uma equipe de limpeza entrava para fazer a higienização, medida que trouxe mais tranquilidade para quem iria começar a viagem. Sim, claro, a gente fica bem mais confortável, né? E é isso que a gente estava conversando com a colega aqui, que isso aí já era para ter, a gente já estava aguardando isso aí, né? Para evitar que os ônibus circulem lotados, muitas linhas tiveram reforço na frota. Como as escolas e universidades estão com as atividades suspensas, 100 carros foram remanejados para atender os trajetos com maior demanda, como Santa Maria, Samambaia e Planaltina, no horário de pico. Os passageiros já começaram a sentir que os ônibus estão rodando mais vazios. Eles estão andando mais vazio do que o normal. Ele está vindo com bem menos passageiros do que antes. Até o tempo de espera na rodoviária reduziu. Porque antes eu chegava no terminal, já saía de lá lotado, né? Já saía lotado do terminal. Hoje ele já saiu pegando passageiros, né? Eu vi no 97.3 que ele já estava mais vazio. Olha, essas medidas que vêm sendo adotadas pelos diversos governantes aqui no Distrito Federal ou fora dele, preciso levar em conta também as pessoas que sofrem para além da conta, além do risco, é claro, do próprio coronavírus. É preciso ter muito cuidado com relação a isso, até porque é uma doença da qual se livram ou enfrentam bem, mesmo contaminados, mais de 98% da população, grosso modo. Portanto, a imensa maioria da população vai passar por isso, ainda que tenha sido contaminado, sem nenhum problema, né? Nenhum risco de morte. É preciso lembrar também que para os 7.000 e tantos mortos de coronavírus até agora em todo o mundo, também mais ou menos no mesmo período, mas até um período mais curto, de janeiro até agora, mais de 100.000 pessoas morreram de gripe comum. Portanto, tem que ter muita calma nessa história do coronavírus. Aqui em Brasília já são mais de 30, e logo esse número vai dobrar e triplicar o número de infectados, mas isso não significa necessariamente que estejam correndo risco de vida. Mas os governos precisam tomar cuidado com relação às pessoas mais pobres. Não apenas o comerciante, o vendedor de pipoca, o vendedor de amendoim, né? Aquelas pessoas que estão trabalhando na informalidade. A Via Sacra de Planaltina, mais tradicional da cidade, foi adiada por tempo indeterminado por conta do coronavírus. É a primeira vez em 40 anos que o espetáculo religioso não vai ocorrer na Semana Santa. Os ensaios foram suspensos por conta da determinação do governador Ibanez Rocha de evitar aglomerações. Para se ter uma ideia, o grupo Via Sacra tem 1.400 integrantes e as apresentações costumam reunir milhares de fiéis.
E a Câmara Legislativa aprovou um projeto para multar o estabelecimento que aumentar o valor de produtos que combatem o coronavírus sem justa causa. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. É isso, como você falou, os distritais aprovaram então esse projeto justamente para punir as empresas que fizerem o aumento abusivo de preços desses produtos que são usados principalmente agora na época da pandemia no combate à Covid-19, como principalmente o álcool gel, máscaras, luvas e outros itens como este. O projeto prevê multas de 10 até 50 mil reais, também interdição total, parcial desses estabelecimentos. O crime seria de relação de consumo, na relação de consumo aí, então essa se caracterizaria um tipo de crime, e Procon também está reforçando a fiscalização. Esse projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Ibanez Rocha. Hoje, a nossa reportagem circulou aqui pelo comércio do Distrito Federal, por exemplo, a procura do álcool em gel teve certa dificuldade para encontrar o produto à venda e, Juliana, em alguns locais, um produto que antes era vendido por R$ 3,50, R$ 5,00, sendo vendido aí a R$ 30,00 a unidade. Então, já vale acionar o Procon para que esse tipo de prática de preço possa ser combatida em épocas como essa. E a gente lembra também que a Câmara adotou outras medidas em relação aí ao combate ao novo coronavírus, como, por exemplo, a redução do ICMS, justamente para esses produtos que eu falei, máscaras, também luvas, álcool gel, produtos similares também. O ICMS que foi reduzido de 18% para 7%. Juliana. É muito triste ver o pessoal explorando, né, os preços desses produtos. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite. Boa noite. E depois de receber denúncias de abuso nos preços do álcool em gel, o Procon fez hoje uma ação na Rua das Farmácias. Em todo o DF, mais de 180 estabelecimentos foram fiscalizados. Achar álcool em gel e máscara não tem sido uma tarefa fácil para os brasilienses. Vim ontem de noite, vim hoje de manhã cedo, aí me falaram que ia chegar o carregamento agora. Fiquei esperando, aí quando abriu a caixa, deu para poucas pessoas. Estou aqui procurando aqui há 1 hora mais ou menos e fiquei sabendo que ia chegar uma carga aqui agora há pouco e cheguei, felizmente eu peguei o último. Em época de raridade desses produtos nas prateleiras das farmácias, alguns comerciantes têm se aproveitado da alta procura para jogar o preço lá em cima. Tá R$20 e só pode comprar 3 unidades por pessoa. Para evitar essa cobrança indevida, o Procon está fiscalizando os estabelecimentos. As farmácias estão sendo notificadas para que apresente a defesa a respeito desse aumento do preço. Elas têm 10 dias para que nos apresente os documentos contábeis e documentos fiscais, como as notas fiscais de venda e compra desses produtos, desde fevereiro até o momento. Porque aí assim a gente vai poder acompanhar a evolução desse preço. Se os preços estão sendo repassados das distribuidoras ou não, se os preços estão sendo repassados somente das farmácias, a partir daí sim a gente vai poder constatar se realmente está havendo ou não um aumento injustificado do preço desses produtos. A medida foi vista com bons olhos, não só pelo consumidor, mas também por quem vende os produtos. É bom mesmo, porque não tem condições a população pagar por um superfaturamento nessa questão da epidemia que está, né? Então, assim, a nossa intenção é realmente ajudar o consumidor. Com certeza. E olha, o projeto do botão do pânico para motoristas de aplicativo foi vetado pelo governador Ibanez Rocha. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, o texto foi apresentado pela Câmara Legislativa para conter a onda de violência contra os profissionais de aplicativo. Foi vetado integralmente pelo governador Ibanez Rocha após ser contestado e questionado sobre a questão da inconstitucionalidade, né? Segundo o secretário de Relações Parlamentares, o bispo Renato Andrade, o governador vetou a proposta alegando que ela não tinha consenso e segurança jurídica, né? O uso do botão do pânico também foi questionado, né? O GDF defende que as próprias empresas devem fazer os investimentos, né? As empresas responsáveis pelos aplicativos, né? Na tecnologia e também pela segurança dos motoristas, né? O GDF agora negocia uma nova proposta, né? Defende o fim do pagamento em dinheiro pelas viagens dos aplicativos, que é uma das bandeiras, né, defendidas pelos próprios motoristas para garantir mais segurança, né, evitando aí andar com muito dinheiro dentro do veículo. O GDF vai participar da edição desse novo texto para evitar aí novos trechos inconstitucionais, né? O prazo para a apresentação desse novo texto, no entanto, ainda não foi
definido, Juliana. Obrigada, Islam. Boa noite. Boa noite. E o coronavírus afetou também o Hemocentro. O estoque está abaixo do esperado e a tendência é diminuir ainda mais. O pedido é para que as pessoas que se encontram em bom estado de saúde doem sangue e ajudem a salvar vidas. Mesmo com os riscos por sair de casa, este analista de projetos decidiu fazer uma boa ação e doar sangue. O estoque do banco de sangue do Hemocentro, ele vai cair bastante as doações a partir de agora. E a utilização desse estoque também vai aumentar bastante. Acho que era bom cada um contribuir com o que pode e eu contribuindo com a doação de sangue. Maria Eduarda também decidiu ajudar. É sempre necessário doar sangue, eu acho que o máximo que a pessoa pode, 3 vezes por ano ou 4 vezes por ano. E ainda mais nessa época que as pessoas já ficam mais receosas. Mas a gente tem que confiar que o Hemocentro pratica todos os protocolos e continuar normalmente. O estoque de sangue no Hemocentro está 30% abaixo do normal nessa época do ano. O estoque vem baixando. Nós estávamos até 2 semanas atrás com os estoques bastante bons. Mas a gente tem notado uma queda progressiva, fruto da redução da vinda dos doadores ao Hemocentro desde que a epidemia do coronavírus chegou ao Brasil. A pandemia também alterou a rotina dos servidores do Hemocentro. A gente segue as normas do Ministério da Saúde, que incluem os cuidados específicos no distanciamento dos doadores. Isso são medidas que nós já tomamos nas nossas salas de espera. Quero reforçar que o Hemocentro é um local de pessoas saudáveis, não é? Então, embora a gente seja um serviço de saúde, nós não tratamos ou não cuidamos, não atendemos pacientes com patologias aqui. Pelo contrário, aqui nós temos uma triagem que faz com que só as pessoas saudáveis, aptas à doação, adentrem ao processo todo, passem pelo processo todo até a doação. O Hemocentro fica aberto de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. A recomendação é que o doador agende o atendimento pelo telefone 160, opção 2. E os agentes da Vigilância Sanitária fizeram hoje uma fiscalização nos comércios da rodoviária do Plano Piloto. Os empresários receberam dicas e recomendações no combate à crise. Vale lembrar que todos os dias, mais de 700 mil pessoas passam no maior terminal rodoviário do DF. Já são 40 anos que o seu Délio tem esse restaurante aqui na rodoviária. Ele revela que está impressionado com as mudanças provocadas pelo novo coronavírus. Nunca aconteceu de passar por isso, nunca nem tinha visto, na verdade. Essa é a primeira vez que tem acontecido. É preocupante porque envolve todo mundo, né? Todo ser humano. Tanto faz o cliente como o comerciante. Ele já tomou algumas medidas para evitar a contaminação dentro do restaurante. Nós botamos aqui o gel, né? Botamos já o álcool, né? Estamos utilizando nas mesas também, tanto de dentro como fora. Estamos botando sabão ali, o gel também para o cliente lavar as mãos, usar o sabão e também usar o gel para ajudar a proteger. Né? E nesta quarta-feira, ele e os outros comerciantes da rodoviária do Plano Piloto receberam mais orientações, desta vez da Vigilância Sanitária, que estará durante 20 dias no terminal fiscalizando o funcionamento dos comércios locais. A gente está verificando, a gente está deixando orientações educativas, mas também ações fiscais, intimando para que eles adequem, tá? Adequem num prazo de 24 horas a questão do afastamento das mesas, de ter sabonete líquido, papel toalha e verificando as boas práticas de manipulação de alimento. Os servidores deixaram ainda o alerta para os locais sem possibilidade de adequação ou atendimento. Eles serão interditados durante a fiscalização. E vamos ver como é que está a volta para casa nesse momento pelas câmeras do DR ao vivo. A gente começa o nosso giro lá na IPTG. Movimentação está até que tranquila nesse trecho da IPTG que a gente está vendo. Os carros parece que estão andando na velocidade da pista, ali perto de Águas Claras. A gente sabe que o trânsito vai ficar mais tranquilo mesmo, porque o pessoal não está tendo aula, muito ponto facultativo, né, teletrabalho, então o trânsito vai diminuir. Agora a gente vai para estrutural com a faixa reversa aberta, também movimentação nesse trecho que a gente está vendo tranquila, os carros andando a 80 km por hora. Agora a gente vai para a BR-040 ali na saída sul, 040, o trânsito está bem mais pesado, dá para ver ali inclusive aquela entrada ali na frente que está muito lento o trânsito, sentido saída sul, então, portanto,
momento, o trânsito mais pesado ali na 040. Tem um carro aqui andando na faixa exclusiva, olha aí, vai ser multado. E agora a gente vai para a Épia Norte, ali do outro lado da cidade. A Épia Norte, que costuma ser bem movimentada nessa hora do dia, também está com trânsito bem mais tranquilo nesse momento. E você vai ver daqui a pouco no Jornal da Band. Subiu para 3 o número de mortos pelo coronavírus no Brasil, mais de 360 casos confirmados da doença. O governo federal reuniu a imprensa para apresentar um conjunto de medidas para proteger a saúde das pessoas e também dar um estímulo na economia, porque a coisa está parando. E encaminhou ao Congresso Nacional um pedido de decretação de calamidade pública para poder usar os recursos do orçamento na saúde nesse momento. E um giro nos estados para ver as medidas em cada região. Em São Paulo, a gente tem fechamento de shopping center programado e também de academia de ginástica. E redução da oferta no transporte público, tudo para manter as pessoas em casa. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Vem com a gente. Veja a seguir, técnico de enfermagem é preso, suspeito de estuprar paciente em UTI. Imagens agora da EPNB, movimentação tranquila também por lá, a gente volta daqui a pouco. Um técnico de enfermagem é acusado de estuprar uma paciente de 47 anos que está internada na UTI de um hospital particular de Ceilândia. Depois de ser flagrado por uma funcionária da limpeza e um enfermeiro, ele foi preso e encaminhado para a 15ª Delegacia em Ceilândia. A suspeita é que o técnico tenha estuprado outras pacientes. Se condenado, ele pode pegar até 15 anos de prisão por estupro de vulnerável. E olha, a cada dia 3 mulheres são assassinadas no Brasil pelo simples fato de serem mulheres. A estatística começou a ser calculada há 5 anos, quando foi criada a Lei do Feminicídio. A punição ficou mais dura e virou um marco no combate à violência contra a mulher. Já são 2 anos que a Sheisa convive com a dor da perda e a saudade. A irmã dela, Sandra Rodrigues, de 37 anos, foi brutalmente assassinada pelo próprio namorado. O corpo da mulher foi achado queimado dentro de um container no Guará 2. Minha irmã já tinha um relacionamento com essa pessoa há quase 2 anos. Era um relacionamento bem conturbado e com indícios que realmente ia acontecer as vias de fato. E no dia 4 de março de 2018, isso realmente veio acontecer, diante de ameaças, né, que já tinham sido feitas, e foi consumado no dia 4 de março. Desde 2018, a família de Sandra lutava na justiça para que o assassino fosse condenado pelo crime de feminicídio. Este mês saiu a sentença. Márcio do Nascimento Batista foi condenado a 21 anos de prisão. Muita luta, com muita paciência, muito sofrimento, porque foram quase 2 anos, mas a gente conseguiu. Com a Lei do Feminicídio, criada em março de 2015, os assassinatos de mulheres envolvendo violência doméstica e questões de gênero passaram a ser qualificados como crimes hediondos, com penas de até 30 anos. De acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, nos últimos 5 anos, mais de 3.000 mulheres foram assassinadas no Brasil. O levantamento publicado no ano passado mostra também que o Distrito Federal ocupa o 5º lugar no ranking de morte de mulheres a cada grupo de 100.000 pessoas do sexo feminino. Só em janeiro deste ano foram 4 registros de feminicídio na capital. Este advogado criminalista explica a tipificação do crime e o que mudou depois que a lei entrou em vigor. Antes nós não tínhamos diferença de gênero, né? Então, basicamente, nós só existíamos o homicídio simples de 6 a 20 anos, independente se você matou alguém por gênero ou violência doméstica, esse seria a pena. Agora, com a lei do feminicídio, nós temos uma situação bem clara. Ela é uma qualificadora do homicídio simples, ou seja, aumentou bastante a pena. Nós temos uma pena de até 30 anos, tornando o crime muito mais grave. Para evitar que outras mulheres, como a Sandra, entrem nas estatísticas de feminicídio, o advogado acredita que é preciso uma reeducação cultural. Isso não é um problema apenas jurídico. Isso não é um problema de um punitivismo estatal. Infelizmente, um marido, um namorado ou um ex-marido, um ex-namorado que comete esse tipo de crime, ele está enraizado de um machismo e de uma raiva que ele não está ligando se a lei tem 20 anos de punitivismo, 30 ou 100. Infelizmente, ele comete, porque isso é um problema também sociológico. Isso está enraizado na nossa sociedade de uma forma machista. O homem ele sente posse pela mulher. Que as mulheres se conscientizem que tipo de relacionamento abusivo realmente não dá
e que a sua vida é mais importante, que elas se amem. Veja a seguir, frigorífico é esvaziado depois de vazamento de amônia. A gente volta já já. Em Samambaia, um vazamento de amônia num frigorífico hoje de manhã deixou funcionários e moradores da região assustados. O vazamento aconteceu depois que uma tubulação do frigorífico transbordou. A área foi isolada e funcionários tiveram que deixar o local. A equipe de segurança do próprio frigorífico controlou o vazamento. 4 pessoas foram atendidas pelos bombeiros por causa de irritação nos olhos e na pele. Elas estavam conscientes e orientadas e não precisaram ser levadas para o hospital. Em nota, a empresa diz que as causas do incidente estão sendo apuradas. E por hoje é isso. Vem aí o Jornal da Band. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.